de adoração a Deus, usado para auxiliar os momentos de fraqueza que vamos ter que passar, mas com esforço e coragem poderemos encurtar o caminho de evolução que teremos que trilhar com o auxílio dos bons espíritos para o convívio com o Pai que está prestes a chegar. É isso aí, gente. Com essa fala da nossa irmã e amiga Vera, lá da União Espírita, quando ela disse que a prece é um ato de adoração a Deus, usado para auxiliar os momentos de fraqueza que vamos ter que passar, mas que com esforço e coragem poderemos encurtar o caminho da evolução que teremos que trilhar, para o encontro com o Pai que está prestes a chegar. Elisete Santos, obrigado por você estar chegando aqui com a gente. E todos vocês, através da nossa 93 FM, a Rádio do Coração, e através da nossa rede STP TV. E já com essa fala da nossa irmã Vera, a gente convida a nossa irmã Madrilena para que ela possa fazer a nossa prece de abertura. Madrilena. Boa noite a todos e a todas. A prece. A prece é uma conexão com Deus, intercâmbio espiritual. Ela tem 3 formas horizontais: descendente, a prece vertical e horizontal. A prece vertical são levadas a Deus. A prece horizontal são aquelas dos anseios vulgares. As ascendentes virão das regiões trevosas. A prece pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer horário, no céu, na terra e no mar. Ela aciona o dispositivo da vontade e sua eficácia. Podemos fazer a prece, um pedido, um louvor ou agradecer. Toda atividade espírita e religiosa, iniciamos com a prece. É uma proteção. Seja feito um intercâmbio ligado ao mundo espiritual. É um escudo contra a dor, obstáculos e sua autodefesa. Na oração geramos equilíbrio, que nos leva à fé. Recebemos o benefício quando a prece é feita de boa vontade e de amor. A prece pode ser feita imediato, seu efeito é instantâneo, quando elevamos a nossa conexão espiritual. Ao levantar, devemos orar. Durante o dia, quando sentimos algo a nos despertar. À noite, nos eleva, nos tranquiliza. Que a bênção de Deus nos aguarde agora neste momento. Que nos dê serenidade, equilíbrio, para podermos abrir o nosso coração, para aprendermos cada dia mais. Amém. Excelente, excelente. Você trouxe a prece e, sobretudo, a explicação espírita dos efeitos, do que é e os efeitos da prece. Isso é importantíssimo. Com respeito a todas as religiões, a gente faz as nossas preces, as nossas orações, a gente ainda não tem o conteúdo. A doutrina espírita veio falar sobre a eficácia, sobre o porquê da prece, né? Sobre os locais, né? Que a gente cria uma série de dogmas acerca da eficácia, acerca do local onde a gente deve fazer a prece, já que o veículo de comunicação do espírito é o pensamento. Em todo lugar a gente pode pensar. Então, se a gente pode pensar em todo lugar, a gente pode orar em qualquer lugar, em qualquer momento. Obrigado, minha amiga Madrilena. E aí, eu trago Madrilena Berger. Madrilena, já que você já fez a prece, a gente passa aqui para as pessoas, já vou dar logo as boas-vindas a você. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Obrigada, né, pela a recebida calorosa, né? E eu estava há muito tempo, né, ter esse momento. Vários motivos surgiram, né, do impedimento, mas tinha que acontecer. Né? Com certeza. É muito bom estar aqui e aprendendo sempre mais com Brandina. É, Brandi, você é o espelho, Brandi. É, o espelho, é. Não seja tão modesta. De Ângeles, que ela ama. E cada um acho que se apaixona, né? É. Por um
um historiador, principalmente Um personagem, praticante, uma personagem. Que vira um personagem, né? Exato. Agora é uma personagem da realidade. Não é fictícia, não, né? Com certeza, tem que colocar essa situação. Jorge também está aqui. Bom, já vou passar para ele aqui. Jorge disse que ele vai falar, pai. Não existe não falar aqui nesse espaço. Boa noite, Jorge. Antes de passar para Jorge, já que já está aqui no mesmo ângulo, eu já dou as boas-vindas à minha irmã Brandina. Antes de mais nada, Brandina, dizer a você que você é uma pessoa que espelha as outras, porque você é uma pessoa do bem e traz informações do bem, e você tem uma aliada chamada Joana de Ângeles. Você sabe do que eu estou falando. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Estou eu aqui mais uma vez. Só que hoje eu trouxe uma novidade. Hoje eu não estou com Joana, mas eu estou com esse livro lindíssimo, As Bem-aventuranças e Outras Belezas Espirituais. Indico, é do nosso amigo André Luiz Peixinho, né? Hoje eu digo que ele é pai espiritual, porque, né, já se encontra na pátria espiritual. Então eu trouxe alguns tópicos desse livro que eu acho fantástico, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre as bem-aventuranças. Então, que Jesus nos abençoe. Que assim seja, minha irmã. Aqui nosso irmão e amigo Evanildo, ali na operação do som. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Boa noite a todos. Espero mais uma vez colaborar com a doutrina, né? Como se diz, o que a gente pode fazer de melhor para a doutrina espírita é a sua divulgação. E pedir permissão a todos que estão do outro lado da linha, que possa ouvir e estar sintonizado, que possa aproveitar ao máximo o conteúdo do programa e aplicar no seu cotidiano. Né? Ok, Evanildo. E aqui, gente, nós já estamos aqui com o nosso irmão e amigo Alberto Jorge dos Santos, é isso mesmo? Aqui está ele presente, também participando. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Boa noite. É um prazer imenso estar aqui com todos aqui, dessa rádio, a Rádio do Coração, nesse programa maravilhoso, né? Onde traz a palavra de Deus através da doutrina espírita. E um ponto muito especial que eu vi logo na abertura, né, pela nossa irmã Madrilena, a respeito sobre que a oração, né? Sobre como podemos orar em qualquer lugar, né? Porque o pensamento, nós podemos pensar em qualquer lugar. Então, a oração é isso, é a conexão com Deus. E o próprio Jesus falou, né, com aquela mulher ali próximo ao poço, que adorar a Deus em espírito e em verdade. Então é isso, a oração é isso, em espírito e em verdade. Então, em qualquer lugar, nós nos comunicamos com o nosso ser superior, maior. Ok, esse irmão nosso aqui disse que não ia falar, gente. Olha só, que ele já fez, o complemento que ele fez aqui, Brandinho, que ele já trouxe aqui, nosso irmão Alberto. Alberto, com certeza, você completou as palavras da nossa amiga Madrilena e, com certeza, essa oração, a prece e a oração são fantásticos. Quando o ser humano tiver essa consciência da importância e da eficácia da prece, a gente vai viver em estado de oração. Né, Brandi? Em estado de oração, agradecer. Ah, mas a coisa está ruim. Agradeça. Né? Ah, melhorou. Ah, agora não vou ligar para ela. Não, agradeça pelas conquistas. Agradeça até pela doença, que é um sinal, pela dor, né? Pela bonança, por tudo. A gente não é um ser sozinho. A gente está sempre acompanhado pelos nossos irmãos superiores, nossos irmãos espíritos protetores, e que venham as bem-aventuranças. Vamos fazer teste ali do microfone agora. Madrinha, senta ali, vê se esse microfone está funcionando. Senão vocês vão dividir aqui, mas Jorge, chega para cá e dá para dividir. E a gente já vai trazer aqui. Me diga aí, Brandi, o que é que você eu vou para cá? Traz aí as bem-aventuranças. As bem-aventuranças. Então, vejamos algumas frases que foi dita, né, pelo nosso Mestre Jesus.
Aí Jesus disse assim: qualquer um que olhar para uma mulher Sim. para desejá-lo, já cometeu adultério. Isso não faz de todos adúlteros, né? Faz de todos adúlteros. Aí Jesus disse: se o seu olho direito quiser pecar, arranque-o. Isso não fará com que uma população inteira ande apenas com o olho. Se alguém quiser processá-lo e tirar a túnica, deixe que leve também a capa. Aí ele disse: toda árvore que não der bom fruto será lançado ao fogo. Como é estreito e apertado o caminho que leva à vida. Então, essas foram frases de Jesus. Como estamos vendo, Jesus, ele não veio para ser sentimental, ele não veio, e tranquilizador. Ele veio para começar uma revolução. Eu disse revolução e não revolta, né? Porque com tudo isso ele veio causar uma revolução. Ele estava falando de uma mudança radical. Ele não veio para dizer: oi, pessoal, continuem fazendo o que vocês têm feito nesses últimos 1000 anos. Afinal, tem ido tão bom, tão bem. Então, as bem-aventuranças, que é o sermão, é um convite, um conjunto de ensinamentos complexo e, às vezes, até desafiador. Jesus queria e quer que os seus seguidores, eles sejam pessoas que reprimam o mal do mundo. Ele quer que os seus seguidores renovem o mundo e façam parte da sua redenção. Não é isso que Jesus quer? Ele quer que os seus irmãos, eles participem da cura do mundo e não da sua destruição. Essas coisas farão sentido para alguns. Para algumas pessoas, essas palavras e essas coisas fazem sentido para outros e não farão para outros. Uns acham que está certo, outros acham que não. Jesus, ele não quer seguidores passíveis. Os que estão verdadeiramente comprometidos, eles irão examinar isso profundamente, irão examinar tudo isso que Jesus disse, procurando o quê? A verdade. Então, Jesus, ele nos dá um mapa com instruções, onde as pessoas deverão procurar para o encontrar. Então, ele nos dá um mapa, que é o mapa das bem-aventuranças, para que se eu quero encontrar Jesus, eu vou através desse mapa. E está lá em Mateus 5, de 1 a 12, Jesus apresenta as bem-aventuranças, que é um conjunto de ensinamentos de Jesus sobre a felicidade e a vida virtuosa no reino de Deus. Então, Jesus, ele está falando dessa vida virtuosa que a gente pode obter no reino de Deus. Então, pensamos assim, já era hora do entardecer, quando ele, Jesus, ele galgou um alto plano, ele subiu ao monte, ele iluminou-se de poente e contemplou aquele sem número de pessoas que estavam ali, que em esperançosa e expectativa aguardavam o verbo esclarecedor. Né? Jesus, ele subiu e aquelas pessoas estavam todas ali, de olhares fixos no mestre, aguardando o que era que ele ia trazer de palavra, de alimento para a alma. Entre os ruídos da natureza, na quase noite, irmã do mistério, ouviu-se sua voz doce e enérgica. Bem-aventurados, bem-aventurados. E Jesus vem com a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
E o que Jesus quer nos dizer sobre isso? Estar pobre de espírito é viver a liberdade, sem algemas do passado e sem amarras do futuro, superando a escravidão do tempo e a limitação do espaço por experimentar o eterno e o infinito. Aí Jesus vai e diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Chorar é transformar-se numa ponte para o regresso, como o filho pródigo que reconhece que a felicidade está em consonância com as leis da divina paternidade. Assim, monta a consolação, encontra a consolação definitiva. E Jesus diz: bem-aventurados os brandos, porque eles herdarão a terra. Jamais alguém se arrependerá de ter tido uma conduta afável, de ter pronunciado um vocábulo com doçura, de ter agido sobre a égide da mansuetude, mesmo quando instado pelos que desconhecem a brandura, navegando no mar revolto da cólera. E Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Tempos virão, meus irmãos, em que, mais adiantados espiritualmente, compreenderemos as leis da vida e criaremos normas e comportamentos segundo as quais todos estaremos empenhados em realizar no mundo o reino de Deus. E Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. E quem são esses os misericordiosos? O misericordioso, ele carrega consigo um ideal: abrandar as asperezas do mundo, sensibilizando os transgressores por uma atitude superior que age em conformidade com os mais elevados sentimentos. Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Um coração limpo conhece a inocência e ele experimenta a incondicionalidade dos afetos. Percebe-se liberto das algemas da posse, atua com plena benevolência, caridade e tolerância. Nenhuma força o oprime, nenhum agrilhão o aprisiona. Jesus continua: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os que, pelo exemplo, eles facilitam a transformação de lobos em cordeiros, guerreiros em cordatas, cidadãos, incendiários em bombeiros, pela ingente tarefa de projetar o homem animal no reino da civilização, degrau necessário para a santidade e angelitude, esses vão merecer um galardão, que é filhos de Deus. Aí Jesus: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Para toda a gama de infortúnios, para a expulsão do mundo dos homens, o prêmio é o reino dos céus, para quem se fizer fiel servidor de Deus no mundo. E Jesus ainda conclui: bem-aventurados sois vós. Então ele está dizendo que somos todos nós. Sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e deixarem todo mal contra vós por minha causa.
exultai-vos e alegrai-vos. Então, ele nos convida que a gente seja feliz, por Cristo os cristãos, eles iam para aqueles lugares exultando de alegria por amor a Jesus. Porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. Quando a criatura está realmente imbuída dos princípios do Evangelho, torna-se um porta-voz do amor, um menestral da alegria, em que flutua o universo espiritual, invadido pela divina presença. Então, alguém aí poderia me perguntar, mas e o mapa, Brandina? Cadê o mapa? Então, meus irmãos, se alguém quiser, prestem atenção, se alguém quiser encontrar Jesus, esses são os grupos que ele nos devemos procurar. Então, é como eu sempre digo, são grupos de pessoas. Então, a gente deve ver qual é o grupo dos bem-aventurados de espírito, dos bem-aventurados misericordiosos, dos pacificadores. Qual grupo eu quero fazer parte para contribuir com Jesus? Então, Jesus nos dá os mapas e depois ele vai nos perguntar, vai nos dizer, vós sois o sal da terra. Então, essa é o cântico das bem-aventuranças que eu trouxe essa noite para que a gente possa meditar e perguntar a nós mesmos, nesse mapa, qual grupo eu quero servir a Jesus. Que Jesus nos abençoe. Excelente, Brandina. Eu ficava me perguntando aqui, vocês que estão entrando, eu nunca tive um diálogo assim com o Peixinho, particular, assim, chamar ele para conversar. Sempre conversei com ele assim, ô Peixinho, como é que vai? Ô jovem e tal. Mas aí Brandina tem essa inspiração. E nada é por acaso, né? Eu estava falando da Brandina no instante, que eu peguei, apareceu para mim, na minha timeline lá, uma postagem de anos, né, mais de um ano atrás, quando o Peixinho falava sobre esse desapego, essa coisa de a gente estar preparado para o desencarne, né, viver de uma forma, né, como se isso pudesse acontecer a qualquer momento, e logo, pouco tempo depois, ele desencarna. E aí Brandina tem essa intuição e diz, olha Salles, eu vou trazer as bem-aventuranças. E eu observo que as bem-aventuranças, eu vejo como o arcabouço, como o conjunto de ideias que levam o homem à perfeição enquanto espírito. Quando a gente internaliza, sobretudo quando a gente vê isso que você trouxe no início, do Jesus revolucionário, aquele que não aceita as coisas passivamente. Não é Jesus revolta, você foi feliz quando disse. É o Jesus revolucionário, aquele que não se acomoda e aquele que luta, mas sobretudo na visão do exemplo. Então, ser revolucionário e ter as bem-aventuranças é um caminho. Eu estava olhando aqui, bem-aventurados os brandos. Brandos lembra Brandina, né? Se eu perguntar a Brandina, você é uma pessoa branda? Não, sou não. Mas está caminho, não é? Está trabalhando para Se ele deixou esse arcabouço que você acabou de dizer aqui das bem-aventuranças, bem-aventurados os brandos, eu botei aqui entre parênteses Brandina, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ah, mas Rose chegou ali, vou passar a palavra para ela. Às vezes a gente está vendo aqui, e você, Jorge, falava sobre a questão do pensamento junto com Madrilena. Aí a gente vê, Rose, Ana Meire e Avanildo Brandi, as coisas ocorrendo, as injustiças do ponto de vista factual. Vamos anexar aqui a faixa de Gaza, vamos trazer, vamos controlar, vamos destruir. E aí a gente fala, Brandi, mas é lá na Palestina, não é aqui não é no 21 de setembro, não é no Thompson Flores, não é no centro da cidade de Alagoinhas. Está lá. E aí a gente vê o que eles trazem, que é a questão do pensamento como um veículo de comunicação do espírito.
Então eu posso influenciar, sem uma passividade, os líderes que querem, do ponto de vista material, tornarem-se potências pela dominação dos pobres de espírito, da bem-aventurança. Né? Aqui, ó. Bem-aventurados os pobres de espírito, entende? Pobres de espírito, aquele que quer viver a liberdade, né? Sem amarras ao passado da divisão, né? Estou trazendo aqui a Palestina, da divisão do povo de Israel. Não, gente, é uma humanidade que precisa ser coesa e no entendimento, Marilena, de que eu sou indivíduo enquanto espírito, mas eu não vou, mesmo sem essas bem-aventuranças, mas eu tenho que ir na coletividade. Então eu tenho que fazer um convite aqui de todos, de você que nos ouve aqui, de Rosimeire Cruz, que está dizendo aqui, boa noite, Brandina maravilhosa. Está dizendo aqui, conhece a Rosimeire Cruz? Está aqui, ó. Brandina, sua maravilhosa. Pô, Rosimeire Cruz 25, no Instagram. Você que está nos ouvindo na rede SDP TV, que está nos ouvindo, inclusive, e faz parte em outros países que a gente está falando aqui. Peraí, programa Espírita está falando da Palestina? Sim. E aqui, para falar da Palestina, sim. E eu já vou dar as boas-vindas, já provoquei a minha grande amiga e irmã de Programa Conhecer, de 11 anos. Programa Conhecer, que é patrocinado pelo Cimentão, Material de Construção, pela nossa amiga Rebeca Rabelo, pela nossa irmã e amiga Ludmila Ficina e pelo nosso irmão Radiovaldo Costa. A gente está aqui hoje, graças a eles e graças a Cláudio Pena e toda a sua equipe maravilhosa. Boa noite, Rosiane Massariol. Boa noite, querido amigo, irmão, amigo Raimundo Salles. Boa noite, queridos amigos aqui presentes nesse estúdio da 93 FM. É uma delícia vermos e ouvirmos e estudarmos a doutrina espírita, que é o Evangelho Redivivo, né? E Brandi foi feliz demais ao escolher estudar as bem-aventuranças, que é o maior tratado psicoterapêutico que há de se conhecer. E esclarecido por André Luiz Peixinho, ele uma honra termos conhecido Peixinho enquanto encarnado e termos as bênçãos dele, que ele nos acompanha sempre aí, né, o movimento espírita, enquanto desencarnado. E as bem-aventuranças, né, quando você lê aí, que estuda, ele inspirado por Amélia Rodrigues também, quando ele vai falar, né, que Jesus, naquele dia, o sol vestia-se de poente. Então, o sol vestia de poente e Jesus nos convida a nos vestir de amor. Porque quando a gente se veste de amor, ninguém tira, né, a nossa vestimenta. Podem tirar tudo, mas não tiram nem o que a gente conhece, nem o que a gente sabe, e nem aquilo que a gente decide, porque é um cântico que brota da alma. E ali ele realmente encheu de esperança aquele que estava sem chão, aquele que se sentia perseguido, e ele falava a língua que cada um podia ouvir para renovar as forças num período tão inóspito. E é assim, né? Bem-aventurados somos todos que podemos beber na fonte segura também da doutrina que nos esclarece o Evangelho de Jesus de forma tão profunda, tão verdadeira, sem nos obrigar a nada, mas nos convidar nessa proposta de autoeducação moral, porque não tem outro caminho senão a educação de nós mesmos, né? Deus não castiga ninguém, porque Deus é amor, e de tanto confiar na gente, Ele permite que a gente erre, que a gente se arrependa, que a gente espie, que a gente repare aquilo que a gente tiver feito contrário à lei de amor. E as bem-aventuranças é esse cântico, realmente, que traduz, né? E a nossa amiga cantora Ana Terra Brasilis,
ela pode cantar aos pés do monte, ela pode cantar esperança, ela pode cantar alento, ela pode... Tanta música é inspirada nessa bem-aventurança, que eu fico aqui pensando, o que será que ela vai cantar aqui hoje, inspirada, meu Deus? Tão bem-aventurada as terras brasileiras. As terras brasileiras. Ana Meire, muito boa noite, minha irmã. Boa noite a todos. Que bom estar aqui com vocês na Rádio do Coração, né? Que bom. Então, quando eu cheguei, eu fechei os olhos aqui, aí eu realmente estava pensando. É uma bruxa que tem aqui do meu lado, sabe, gente? Porque ela vai na veia, Eu não sei, não. Aí eu pensei aos pés do monte, porque ela estava falando que, né, que Jesus nos convida. E essa música é um convite realmente. Quando a gente ouve a voz e acorda para o chamado de Jesus, é muito mágico, né? Então vamos lá. Fica à vontade. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo para mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser, que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Bravo. Ainda em cima das bem-aventuranças, Madrilena, vi que você queria falar na hora que estávamos nós comentando acerca das bem-aventuranças. A palavra é sua. Refletindo, né, sobre... Porque hoje, por acaso, o acaso não existe, eu assisti o filme de Jesus. E nessa parte mesmo da bem-aventurança. Eu achei assim fantástico, que é uma forma de despertar em nós, né? Que nós temos o mapa, como Brandina falou, né? E cada um de nós tem cada citação de Jesus em relação à brandura e outras qualidades que nós temos e que todos nós temos, né? Então, nós temos ainda jeito, né, para poder modificar, né, e praticar essas orientações que foram nos dadas e exercitarmos o equilíbrio, porque justamente eu penso dessa forma, né, e pelo menos o que eu entendo, né, é que é a disciplina de estar no mundo, mas não viver como o mundo. Que é uma experiência que nós estamos aqui, né? E que as dores vão passar? Vão. Mas que as dores é um aprendizado. É um alerta no momento, né, de que algo está errado. Temos que mudar. E aceitar que aqui nós não estamos também no Jardim do Éden. Não estamos com as flores, com os frutos maravilhosos, como em relação a Jesus, quando ele retorna e diz que ele é um revolucionário, não vai pegar a espada da briga de ninguém, de querer poderes, né, de escravizar outros para poder se sentir melhor, dizendo que estão ajudando. Então, a questão da bem-aventuranças é fantástica. Eu acho que vocês já ouviram falar de que se queimasse todos os livros, né? Se tivesse da bem-aventurança, ainda conseguido ser salvo do incêndio. Então, nós estaremos ainda
né, seguindo a orientação de Jesus e chegaríamos à perfeição, que todos nós vamos chegar. Entendi. Aqueles que hoje, como ela falou mesmo, em relação a... São as escolhas, né? Alguns vão aceitar, outros não. Mas é uma questão de nível de consciência, né, de estágio de evolução que cada um está. Né? E nada está perdido. Né? Evoluímos muito desse período de Jesus para cá, né? Que na visão hoje que a tecnologia nos apresenta, a gente tem conhecimento de fatos que estão ocorrendo em outros países, né? Então, aí a dúvida de que nós estamos gente morrendo, né? Sofrendo, passando fome, doenças, mas é um período de aprendizado que nós mesmos causamos tudo isso. Uhum. Perfeito, perfeito, Madalena. Perfeito as suas colocações. Eu queria aproveitar aqui também para mandar um abraço às pessoas que nos acompanham aqui, através, logicamente, da 93, e que estão, às vezes, ali no seu carro, né, tá em casa, ouvindo a Rádio 93 FM, e a gente manda um abraço para nossa irmã e amiga Jonélia, lá na Fazenda Espuma, seu Luiz Fernando, seu Oliveira Galvão, que sempre está falando, mandando aqueles recados para a gente aqui no programa. O pessoal lá da cidade de Araçás, o pessoal de Entre Rios e as cidades circunvizinhas. E aqui eu queria passar para o nosso amigo e irmão Jorge. Jorge disse que não ia falar, viu? Jorge falou que não ia falar, mas ele não tem como não. Jorge tem o livre-arbítrio, mas não se governa. Eu quero que Jorge, aí as bem-aventuranças, Jorge, as bem-aventuranças para você, ela tem lhe freado ou acelerado em algumas coisas? O que é que você acha? Você para refletir essas bem-aventuranças de Brandina. Acho que a bem-aventuranças, Brandina falava em cada um escolher a sua, né? O ideal é que a gente pegue todas para caminhar num futuro próximo, né? Mas ninguém consegue carregar, né, Brandi? Eu escolhi Bem-aventurados Misericordiosos. Então, eu tenho procurado estudar essa daí. Se eu conseguir, já está... Já está de bom tamanho. Aí depois vem as outras. Vem as outras. E você, Jorge? Você tem sido provocado a exercitar essas bem-aventuranças, frear em algumas situações, e aí? Realmente, as bem-aventuranças foi um texto, né? De Jesus maravilhoso que molda, né, nossas vidas, né? E você já respondeu a sua própria pergunta quando você disse que o bom seria eu pegar um pouquinho de cada coisa, né? Exato. E realmente precisamos de cada um pouquinho da mansidão, né, da piedade, da misericórdia. Então, de cada trechozinho, de cada uma dessas bem-aventuranças, precisamos, né, buscar, né? A gente não consegue ser perfeito, mas só de você se esforçar para buscar a perfeição, você já começa a ter uma melhora, né? Então, é isso aí. Temos que procurar buscar. Eu gosto de me cobrar, né? Sempre meditar naquilo que está faltando, né? Perfeito, para que eu possa melhorar, né? Porque eu tenho certeza que eu já fui bem pior. Eu já fui bem pior. Mas, graças a Deus, a gente observando, né, esses pormenorezinhos do ensinamento de Jesus, a gente vai cada vez, né, melhorando pelo menos 1 milímetro na nossa vida, em cada setor que precisa. Então, é isso aí, dessa forma. Tem uma música que diz assim: eu sou maior do que era antes, né? Eu sou melhor do que era ontem, né? Fala, Evanildo. Aproveitando a deixa e agradecendo ao nosso amigo Oliveira Galvão. Né? Falei que eu ia falar, ele ia ouvir, não tá vendo, Evanildo? Um questionamento que ele nos faz, né? E a gente também discutir aqui ao vivo qual a diferença entre estar aqui na 93, na Rádio do Coração, e estar numa mesa de um bar. Né? Que a gente fique para refletir sobre essas questões e sobre as boas aventuras que o Espírito
Pronto, eu acho que Oliveira Galvão, esse amigo que está sempre presente conosco aí, é um indivíduo do questionamento excelente. A vida do ser humano é pura filosofia. Não são as respostas que movem o mundo, mas as perguntas, né? E a gente falava aqui do livre-arbítrio. Há pessoas em que essas bem-aventuranças estão adormecidas, mas que eles as conhecem porque são espíritos reencarnantes. E quando a gente está no mundo espiritual, Brandina, por favor, me ajude, a gente tem contato com todas as nossas escolhas da nossa vida. E a gente tem a certeza, sobretudo, de que somos espíritos reencarnantes. Tanto é que a gente pede para reencarnar. Eu quero reencarnar filho de Brandina, eu quero reencarnar Cecília, neta de Rose. Eu quero reencarnar Baiana de novo, né? E por aí vai. Então, as nossas escolhas, elas são livres, né, Oliveira? Agora, a repercussão das nossas escolhas são nossas. A repercussão da minha escolha, Alberto, nunca vai ser de responsabilidade sua, né? A menos que eu seja inimputável, né? Incapaz, eu seja uma criança, mas eu, enquanto indivíduo, eu tenho que parar para refletir. O que é que eu ganho na mesa de um bar? Se você está num ambiente que você, de repente, é a melhor escolha que você tem para aquele momento, e você não está passando por cima, você não está destruindo, está tomando, às vezes, aquilo que você ainda conhece, que é o seu vinho, tomando sua cerveja, num diálogo. E assim, Agora você, quando você abre-se ao conhecimento, é o que a gente está trazendo, as bem-aventuranças. A gente tem a certeza absoluta que o resultado de você ouvir sobre as bem-aventuranças, obviamente vai ser muito melhor do que você estar à mesa de um bar. Mas, ainda que seja assim, é o livre arbítrio. Brandina, complemente. Eu ia complementar assim, porque cada um de nós estamos no nosso momento evolutivo. Exatamente. Né? Cada um. Então, ainda é a consciência do aprendizado, o que eu sou, o que eu vim fazer, com as minhas escolhas. Então, cada um. Então, não tem julgamento do certo nem errado. Perfeito. Nem é certo nem errado estar na mesa do bar. É uma escolha. Agora, se você buscar, eu acho que eu já fui numa mesa de bar. Mas hoje minha escolha é estar aqui. Isso. Falando. Foi um aprendizado, né? Isso então, o aprendizado. Né? Aí eu fui, vendo o que era, que eu podia eliminar, o que eu não posso. Então, é uma questão de escolha, porque cada um está no seu momento evolutivo. Isso. E eu não posso julgar, porque não tem o certo nem o errado. É um momento, ontem, no nosso estudo de ontem, eu digo, às vezes, uma frase, você muda completamente a sua vida, sua maneira de ver adiante. Uma frase, muitas das vezes. Eu ouvi sábado, uma frase de Luziane Bahia. Ela estava depois do seminário que teve. Aí, Leonardo Machado, ele fez uma pergunta a Luziane, assim, como ela, no momento de dificuldade, porque ela só estava fazendo as perguntas, ele foi e fez ela, Luziane, como é que você age num momento de dificuldade? Como é que você age? Então, ela disse, ela deu o exemplo, essa semana eu estava numa situação difícil e tal, então eu não sabia como agir, e eu só disse isso, Jesus me ajude. Eu peguei a frase, eu disse, olha, quer dizer, olha que frase, é uma frase forte, Jesus me ajude. Então, de sábado até hoje, essa frase ficou reverberando em mim, em todos os momentos que eu vi que Jesus me ajude. Porque às vezes a gente vive, a gente sabe que Jesus está ali, sabe? Mas você não vivencia a presença de Jesus na sua vida diária. É como se ele estivesse lá e eu estivesse aqui. Aí o que é que Joana de Ângeles diz?
O teu Cristo, ele está dentro de você. Ele está dentro de você. Então, Jesus me ajude. É olhar para dentro de mim, saber que eu tenho Jesus. Então, está na mesa do bar, ou está numa religião, ou para mim, é um momento evolutivo de cada ser humano. E é o momento, é uma escolha do momento. Temos que ser indulgentes, né? Eu só Fala, queria Madrilene. fazer um comentário. Em relação ao estudo dos médios, as leis morais, fala sobre exatamente isso em relação à situação de divergente de comportamentos. Então, nesse procedimento, todos nós vamos passar por todas as etapas. Aí as pessoas, quando tomam conhecimento, né, e conscientização de mudança de aquilo que não faz bem, vão mudar. Mas todos nós vamos ter essa experiência de aprendizado. Todos nós somos o ladrão, o assassino, o educador, o religioso que não pratica bem. Nós vamos passar por essa fase porque nós estamos aqui para aprendizado. E nesse aprendizado, tá entendendo? É como eu me lembro o seguinte, que uma vez eu ouvi falar que uma aeromoça, eu não sei se, que para ser aprovada, né, para ela poder trabalhar no avião, eles têm vários testes. Um deles é ficar determinada quantidade de minutos presa no local para ver como ela reage. Então, é mais ou menos uns 5 minutos. Então, apaga as luzes, fica no escuro, presa naquele local, né? E eles não podem gritar, não podem, como é o nome, pedir para abrir, não tem uma reação brusca nem nada. Se não, no caso, se tiver qualquer ato, independente desses, né, que eles assinam lá um termo de se comprometerem a ficar fazendo isso aí. Então, se não sair 100% o que eles desejam, então ela não vai sair, né? Então é isso, essa questão é muito assim interessante, a questão do bom e do ruim, mas depende do momento. E como a Manedina falou em relação a meu Deus, não foi? Que ela aclama, é uma oração. Diz que até a palavra de você, né? Você, Senhor, me ajude. Aí nós temos o quê? Que Deus não quer sacrifício, não. Ele quer misericórdia. Uhum, perfeito. Rosimeire diz aqui, vigiando e orando. Perfeito. Rose, ainda no complemento da palavra de Madrilena, eu quero que a partir dessa frase você faça essa reflexão acerca dessa indagação de Oliveira Galvão. Seremos todos sábios em todas as ciências e anjos em todas as virtudes. É com você. E todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar que um dia todos nós seremos anjos. Por isso você é pra mim. Onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim Rosiane Massariol. Quem afirma isso é a nossa querida benfeitora, instrutora, Joana de Ângeles. Eu ia completar com mãe de Brandini, mãe de todos nós também, né? Dela, minha mãe, né? Minha Nossa mãe madrinha, sua espiritual. mãe, nossa madrinha, então. E ela afirma, e eu amo saber disso, quando é uma pessoa de tão alto estudo, tanta reverência, afirma. Ela diz com certeza e ela diz com uma verdade que a gente pode confiar. Quando que vamos ser anjos? Quando nós depurarmos todos os miasmas, tudo que está em excesso. O que está em excesso? Aquilo que não pertence a nós. Como Michelangelo, quando ia fazer uma obra de arte numa pedra de mármore, ele fazia aquele anjo bonito e alguém perguntava: como é que você colocou um anjo numa pedra? Não, o anjo já estava lá, eu só fiz tirar os excessos. Eita, que coisa linda. Eu só fiz tirar o excesso Coisa e o linda. anjo pode aparecer. Então nós estamos numa esteira de reencarnações para podermos
nos permitir que sejam tirados os excessos. São os excessos as nossas sombras, são os excessos as nossas mazelas, as manifestações do orgulho, tudo que é destrutivo, tudo que é contrário ao amor, ao bem, ao belo. E aí, quando na esteira das encarnações, no ida e vindas, nós nos depurarmos e tirarmos todas as máculas, vamos nos tornar imaculados, como Maria, mãe de Jesus, é imaculada, não tem mancha, não tem mácula. E aí seremos anjos, sim, que a próxima escalada, depois do reino mineral, vem o reino vegetal, depois vem o reino animal, depois o hominal e depois o angelical. Depois do angelical, eu nem sei o que vem, porque a gente, né, vai patinando assim até aprender. E é claro que tem os anjos, os arcanjos, e é um infinito, serafins, tem um infinito, o crescimento é infinito. E sábios em todas as ciências, porque é nos dado o poder e a capacidade de aprendermos. Aprender, e a aprendizagem também é infinita. A gente olha para uma formiga, a formiga, ela não tem cérebro, ela não tem mente, ela não tem a estrutura orgânica que nós temos, e ela está lá conectada com a vida, ela está lá fazendo o que ela precisa fazer, organizada. As abelhas, então, é um exemplo de comunidade civilizada, disciplinada, irmanada, respeitando. O reino animal respeita muito, muito mais a natureza do que o reino hominal, que está acima a nível de evolução. Então, é uma coisa incoerente. A partir do momento que a gente recebe uma estrutura maior, parece que a gente depreda o universo, tendo um recurso a mais do que o reino anterior. E a gente fica aí nessa disputa de ego, querendo ser reconhecido, querendo ser elogiado pelo próprio reino, né? Se for para ser elogiado até ou reconhecido por um reino acima, ainda teria mais dá a sentido, César o que é de César, né? Mas se eu tenho consciência do que eu faço, do que eu sou, o elogio não vai alterar, a crítica também não vai alterar. Então, o que eu preciso é ter consciência de mim mesmo, do que eu quero, para onde eu vou. O autoconhecimento, né? O autoconhecimento e essa firmeza de ser quem eu sou, conectada com o divino, me sentindo uma fagulha, uma centelha divina, sem me comparar com nada nem com ninguém, porque se cada um é único, não cabe comparação. Então, cada um é único. Cada um tem uma digital, cada um tem uma história, cada um tem um destino, cada um tem uma somatória de conhecimentos nas múltiplas reencarnações, cada um tem uma maneira de ver, de viver a vida que é livre, que é permitido. Então, não tem comparação. Quando a gente entra em comparação, é por causa da manifestação do orgulho, que estamos, né, nessa aprendizagem de amar e servir e amar, aprender, colaborar, trabalhar. São as diretrizes dos grandes sábios, e que quem tem juízo vai seguir essas diretrizes, né? Mas sábios em todas as ciências, cada dia mais nós vamos percebendo os acessos que vão sendo nos dados para ampliarmos o nosso saber. Esse saber tem que estar andando de braço dado com o lado moral, porque senão o saber só no lado da arrogância faz aumentar a nossa prepotência, a nossa presunção, a nossa vaidade, né? E então é para a gente crescer no lado moral, mais ainda do que no intelectual, mas é para a gente crescer no intelectual também, é muito importante, né? E um dia nós vamos sim
ser sábios em todas as ciências. Joana de Ângeles, nossa benfeitora, quando era Juane, na figura de Juana de Asbarre, no México, há alguns séculos atrás, ela se tornou doutora autodidata em mais de 6 ciências, entre elas a medicina, a astrologia, a matemática, a física, a teologia. E ela, numa época que mulheres não podiam estudar, elas, no corpo feminino, sendo freira, ela conseguia se virar em aprender e trocar informações com universitários do mundo inteiro, que incomodou muitas pessoas da Igreja Católica à época, da própria congregação, que fez com que ela fosse impedida de avançar tanto no conhecimento. Mas ela escreveu uma carta magna para o, então, Padre Vieira, se não me engano, e falou, mesmo que eu não tenha acesso aos livros, só ao fritar um ovo eu consigo aprender com o ovo, com a natureza, com a clara, com a gema, com o fogo, eu consigo aprender. Então, a aprendizagem está em tudo. Basta que a gente queira se movimentar e se transformar no amor. Perfeito. Você falou em Vieira aqui, nosso amigo Paulo Vieira, está aqui mandando um abraço. Nossa amiga Josefa, Rita Josefa, né? Lá do Cristanato Mãe Helena. E as pessoas estão aqui. Também. Um abração a todos vocês que estão acessando. E eu queria aqui, para poder, antes da gente já migrar aqui para o nosso tema de mediunidade, eu queria, para fechar as bem-aventuranças com Rose, nessa coisa de você ser esse protagonista, efetivamente, na busca de fazer essa revolução interna e essa revolução externa também, não ficar na passividade. Eu queria dizer para todos vocês que nós estamos na nação que devemos estar. Nós estamos na cidade que devemos estar. E nós temos que amar, efetivamente, o nosso país. Com unhas e dentes. Eu digo unhas e dentes o quê? Participando desse movimento. Orando pelos representantes, os nossos representantes, que definem tudo. Hoje a gente está sentado aqui, a gente tem energia elétrica, a gente tem a busca da saúde, dessa água que a gente bebe, tem que ser através daquelas pessoas que se predispuseram e que a gente traz do ponto de vista da doutrina espírita, que se escalaram como representantes dessa comunidade, desse país e de todos os países, que eles possam ser iluminados, sim, mas que nós temos que fazer a nossa parte. E eu trago aqui uma reflexão de um poema que eu fiz no dia 22 de abril de 2021. O título vocês colocam no final. Nunca coloquei título. E ele diz assim, falando dessas excelências, desses irmãos que nos representam. A gente escolhe, coloca-os como representantes, mas que a gente tem que preservar a natureza humana. E aí diz mais ou menos assim, viu, Rosa? Então, excelências, nesse dia de hoje vão deixar descobrir o Brasil, mesmo com toda essa chuva, mesmo com todo esse frio? Vão permitir, sem cerimônias, destruir a Amazônia, afogar o nosso rio? Priorizar latifundiário em detrimento do índio que está adoecendo na própria casa, se escondendo, em pleno anos 2000? Vamos deixar silenciar a sociologia, filosofia, psicologia, transformando em utopia a capacidade de pensar. Vão entregar aos colecionadores 60 armas, sem pudores, sem precisar fiscalizar, desarmar a população dos livros e deixá-los menos livres para poder pensar? Vão ficar paralisados como hipnotizados, entregar as nossas riquezas para alguém sem sacrifícios começar
a utilizar? Deixar um caminhão descontrolado descer uma ladeira sem freios, destruir os nossos correios e então outro carteiro a nossa carta entregar? E o que dizer de todas as nossas instituições que há tanto tempo serviram para nos auxiliar? E quanto aos milhares que morrem todos os dias por doenças, sem auxílio de emergência para poder ajudar? Vão ficar numa fila infinita com vacinas dadas nos braços, mas que parecem conta-gotas sem prazo para poder terminar? Vocês só têm 2 caminhos: ficar no fel da história ou no céu da memória de uma nação que precisa respirar. O título vocês colocam aí. Responda aí. Cada um veja o título aí. Esse poema é um chamamento Muito bom. à autoinclusão, Rose. A autoinclusão. É preciso orar, Brandina, mas é preciso agir. O que é que eu, dentro dessa bem-aventurança, posso agir para contribuir para que essas excelências tomem a convicção, a consciência das responsabilidades que eles têm em conjunto conosco? E cada um faça o seu momento. Dependendo do trecho que você vai focar, vai vir um título. Dependendo da fase que você está, também vai vir outro título, né? É como você falava dessa escada, né? Cada um vai ver. Então, dessa bem-aventurança, qual é que você vai deixar? Da pirâmide. Poderia chamar de chamamento, poderia chamar de bifurcação, poderia chamar de responda aí, vai depender muito né, do que cada um... De como você está mergulhado, de né? como está mergulhado. Ou até mergulho. Ok, gente, já que a gente está falando em mergulhado, vamos pedir esse momento agora para a gente falar dos nossos colaboradores. Nossos apoiadores. Rosei. Se não tivermos apoio em qualquer instância da vida, como é que fica se nós somos uma unidade em busca da totalidade? E nisso a gente encontra a coletividade, né, Salles? Exatamente, Rosa. E é com gratidão que nós externamos, né, o nosso carinho por aqueles que estão conosco nessa tarefa de divulgar a necessidade de despertarmos as nossas consciências. Então, aquelas pessoas que têm esse pensar também, que se une a um projeto de despertar consciências, nós temos algo a agradecer. E aí, quando a gente divulga essas pessoas, porque elas também precisam de apoio para nos apoiar, elas também precisam ser apoiadas pela sociedade. E aí a gente lembra daquela que cuida da beleza, que tem a especialidade em cuidar da beleza, da estética, da harmonização, que é a Rebeca Rabelo. Né? Perfeito. Uma pessoa que fala, não, eu vou me especializar em cuidar do físico, porque sem o físico nós não vamos ser veículo para a nossa caminhada. Então aí, Rebeca, nossa gratidão e que Deus te abençoe e que você continue aí levantando a autoestima das pessoas através dos cuidados, né? Através da beleza, porque é focando o que é bom, o que é belo e o que é bem que a gente consegue transformar o mundo. Concorda, Salles? Demais. Perfeito a sua colocação. Um abração à nossa amiga e irmã Rebeca, né? Porque ela, juntamente com o nosso amigo Danilo, entendeu a proposta, estão aqui com Rebeca Rabelo, ajudando nessa divulgação. Divulgar a doutrina espírita, a gente agradece. E aí, eu não vou nem tirar o foco aqui, já para você falar, a nossa amiga e irmã Ludmila Piscina, que está sempre ao lado das causas do bem, com trabalho, coragem e compromisso, e que segue fortalecendo iniciativas que transformar vidas, amiga. Então, repete aí o que você acabou de dizer. Repete aí, Salles. Sempre ao lado das causas do bem, com trabalho, coragem e compromisso, seguindo e fortalecendo iniciativas que transformam vidas
e promovem o conhecimento, Rose, e a espiritualidade. E essa pessoa é daqui da cidade? É. E essa pessoa é representante de um cargo público, político? Exatamente. E ainda está no corpo feminino? O corpo feminino. Nossa Senhora. Vários desafios aí. Ela Nossa Senhora. quebra de paradigmas. Já mostra daí como que precisamos apoiar, porque uma mulher que chega nesse ponto de representar uma população dentro, né, da Câmara de Deputados com essa proposta e ainda apoia programas que despertem a consciência. Gratidão. Gratidão, Ludmila Oficina, pelo seu Gratidão, apoio, meu Lud. amigo. Que a gente permaneça sempre nesse vínculo e nesse apoio. Daqui a pouco nós vamos estar falando aqui do Cimentão e nosso amigo Radiovaldo Costa. São duas pessoas também que falam e se dispuseram a esse auxílio. Mas vamos, já que a gente está falando de intermediários aqui, vamos falar da mediunidade, Rose? A intermediação é mediunidade, né? Exatamente. E quem aqui dessa bancada, seleta bancada, tem a mediunidade ostensiva? Alberto? Não, eu não sei. Não tem? Ele disse que não sabe, aí já vai. Você não sabe, mas você não tem em grau nenhum ou em grau Não. de 0 a 10, qual o grau que você sente a influência da espiritualidade isso na que eu sua ia dizer. vida? Não. Não tem? Você tem intuição, às vezes você está assim... É isso que eu ia dizer. Eu vou perguntar a Ele você, tem, ele às vezes você tem. diz, rapaz, eu vou por esse caminho aqui, eu estou recebendo a intuição para fazer algo. Assim, sim, tem muito isso aí. Acontece muito, né? Tá ouvindo, Brandinho? Ah, Acontece muito. Isso Ele também tem. Essa questão, ele ajuda muitas pessoas. Ele tem. Ele nesse tem. sentido, realmente você sente o acontece desejo muito, de ajudar sempre. e quando você nem sabe por quê, quando você vê, você já ajudou. Ele nem diz não. Ele não É sabe muito dizer difícil não. dizer não, né? Principalmente quando é uma coisa que é forte no coração, né? Aquela inspiração, aquela, assim como você falou, a mediunidade, né? Então essa mediunidade dessa maneira aí, eu entendi agora. Então, essa intuição, né? Essa a força, né? mediunidade é uma intermediação. Aí Jesus vem e te inspira para falar, eu ajudar outra pessoa. Exatamente. Então você é uma ponte. Então, aí já sinto muito isso mesmo. E é bom quando a gente sente isso, porque a gente sente uma confirmação se estamos certo ou errado naquele pensamento. Aham. Perfeito. Então é por isso que é bom. É verdade. Quem pensa no bem sempre recebe propostas e ofertas do bem. Isso é invariável. É invariável. E o bem-estar que a gente sente quando, né? A gente sente quando a gente pratica, né, um ato de caridade e alguém pedir socorro e a gente está disponível, né? E faz, a gente sente uma força, um alívio. E mais ainda quando você não está disponível, faz também. Isso aí também no caso. Mas eu já não quero sacrifício, não, que é misericórdia. Eu não sei porque eu estou com isso na cabeça. Mas é verdade. Então a gente se sente assim, eu me lembro assim, até na Feira da Pichincha que nós fazemos lá, né, no Fé e Luz, o prazer que aquelas pessoas pegam aquelas roupas usadas. Igual como a gente, nós mesmos, né? No caso assim, que tem uma mais estabilizada financeiramente, vai lá, compra coisas novas. Não, elas e faz o gosto, escolhe, entendeu? Pagam ali numa felicidade imensa que a gente vê o prazer delas, né? Não é aquele sentimento de vergonha, de humildade, assim, trazendo... Você falou algo de bazar que eu me surpreendi com uma menina nova um dia desse, eu atendendo na psicologia, ela mora em outro país. E ela falando que ela tem condições financeiras. E ela dizendo que, não sei o que foi que aconteceu na conversa, que chegou nesse ponto. Ela tem muita consciência de ecologia. E ela só compra roupa em bazar. E aí eu perguntei por que ela só compra roupa em bazar. Ela disse, para não desperdiçar. Porque aquela roupa, ela já foi construída e ela já foi feita. Se ela for alimentar indústrias que usam a mão de obra escrava, ela acha que é muito mais danoso para o mundo. Ela me deu a lista de empresas que usam mão de obra escrava, que ela
tem mais acesso às informações, né? Falou lá X empresas que eu nem sabia. Inclusive uma famosíssima. Inclusive algumas bem famosas. Eu sei também. Então, ela falou, se eu estou vendo ali, a roupa me serve, tá com preço acessível, já foi usada por alguém, mas isso não tira o mérito da roupa. É como livro, é como carro. Por que carro a gente compra usado? Por que casa a gente compra uma casa que já foi usada? Por que computador? Por que os bens a gente compra que já foram usados, e roupa eu não posso comprar, calçados eu não posso comprar. Então, uma consciência assim, muito mais assertiva, eu achei, né, na explicação. Mas você tem mediunidade ostensiva? Sim, tem. Desde quando? Desde 12 anos. 12 anos de idade. Nossa, então não foi pouco desafio, hein? Não foi não. Com certeza. Entendeu? Eu me lembro porque nossa família, que é a minha prima, Aí, sabia que nós são somos, primas? Sabia nascemos não. numa família espírita, né? Primas carnal. Tanto do lado da minha mãe como do lado da família do meu pai. Agora, meu pai tinha medo, levava a gente lá, naquela época que ainda era nas casas, mesmo tendo já, assim, tia Daltina e tio Chiquinho, né? Que também eles adotaram Glorinha, também, que é prima também da gente. Entendeu? Através do lado do sanguíneo, mas, né, espiritual. Então, a mediunidade que você se via desde os 12 é de ver, de ouvir, de escrever, de sentir? era de intuir? sentir e também de escrever. Entendeu? Mas de escrever eu não desenvolvi muito naquela época. Mas muitas coisas que eu até já lancei um livro, então foi coisas lá naquela época. Né? Eu tinha assim meio vergonha Sim. porque também lá a nossa tia, né, que eu fui evangelizada, nós fomos, né, de certa forma, não como hoje, mas houve evangelização. Então, ela era tudo. Ela era presidente, ela, entendeu, dava passe. Então, ela coordenava aquele sistema antigo mesmo, né, de manipulação em relação. Até a gente não podia nem aprender a ler, nem aprender o espiritismo. Não era só ela mesmo que... E hoje estamos aqui numa rádio falando sobre espiritismo. Você vê como evoluímos, olha, essa situação. Então, eu sei que teve um senhor lá no nossa rua, porque nós tivemos essa passagem assim, quando nós chegamos na rua, o pessoal era evangélico, sabe? Então, teve a situação de, quando nós passávamos um passeio e íamos no mesmo caminho, eles passavam para o outro. Tinha um Do preconceito. lado esquerdo e direito. Tinha um preconceito, né? Então, eu sei que eu tenho um rapaz lá que ele tinha uma bar e vendia balas. A gente ia lá comprar balas, né? E ele desencarnou. Aí eu senti, né, numa das reuniões lá, que era dia de sábado, na casa de Tia Maria, eu comecei a me sentir meio esquisita, né? Tá entendendo? Aí eu comigo mesmo, eu orando, que eu já oro, viu? Meu Deus do céu. Aí eu disse, eu tô me sentindo diferente, né? Aí nessa vez, eu tive um meio de comunicação, né? Aí ele falou que era fulano, que estava ali, né? E ele pedindo a manhã para consolar a esposa dele, que ela não aceitava, né? O desencarne dele. Então, isso. Então, a partir daí... Você né? foi estudar, Foi mergulhar. que eu já fui, né? Já fui evangelizadora e várias outras coisas que eu participei, né? Do centro. Que bom que agora vamos entrar nessa temática, porque a gente estuda também a mediunidade aqui, e ao mesmo tempo a gente divulga desmistificando, né? Para aquelas pessoas que, independente da religião que estão, sintam também em algum grau essas coisas esquisitas, né? Que na época já é esquisita. Essas coisas estranhas, né? A pessoa se sente aquela estranha, frio, escalafrio, as coisas, e às vezes fica achando que é algo muito assim anormal. Anormal, E aqui o nosso papel mais, é esse de naturalizar, porque é algo que, se vem, Deus não vai mandar para uma pessoa um dom que seja para
perturbar aquela pessoa, né? Mas quando a gente aprende sobre aquilo, Educa, quando a gente começa a se educar, quando a gente administrar, aprende, a gente já, perde o medo do comportamento é desconhecido, outro, né? o comportamento é esse, já não tá mais, fica no desespero, né? Já você tá ficando doida. Teve uma época mesmo assim que me levaram até para o hospital, até eu disse, meu Deus do céu, que eu não acordava. Foi logo nesse período assim mesmo, né? Aí depois que minha mãe disse, ela tá, com meu nome, Ela tá alguém estranha. disse, tá estranha, eu disse, ela não quer acordar, ela disse, não, porque ela saiu do centro espírita. O centro que ganhava fama, né? E aí, o centro está ajudando ali a pessoa a se... Aí eu sei que lá depois, quando o rapaz, o médico, ele era simpatizante, né? Entendeu? Ele disse, espera aí ele, vamos fazer a oração. Aí começaram a orar, aí ele, né, foi acordando, né? Aí eu já estava num lugar bem longe, eu já queria ficar lá. Volta, madrinha, Volta. volta. Não é para você ir tão longe Então, sem ter domínio de si mesma, né? Porque é isso, é como essa a raia, né? fase, Você tem que ter um carretel que puxe, senão o cerol de outro cordão lá corta. Aí me disseram que assim, que eu era assim, muito aérea. Não, ela tão tranquila. Eu digo, eu não. Nele, aqui tem a mediunidade ostensiva, né? E aí você vai percebendo isso a cada vez, né? Mas eu acho que o grau maior da minha mediunidade é a cura através do magnetismo. Você tem percebido isso a cada dia que você está mergulhando. Aí já foi comprovado. Eu tenho uma mediunidade de passe de cura. Da mão, através da mão. Você sente a mão quente, Exato. fria? Você sente quando Dependendo, passa, né? Quando chega numa região do corpo da pessoa que está com algum problema, você sente uma diferença, você volta, sente de novo. E aí, até agora, graças a Deus, tem dado certo. E peraí, isso que baita responsabilidade, porque é como se as suas mãos são usadas para o bem, mas antes disso ela se contamina fazendo movimento, tá com raiva, Tem uma não sei o quê. novidade, tem outra coisa também, na alimentação eu tenho percebido isso também. Quando você faz um alimento, quando você cozinha alguma coisa com amor, cantando, orando, eu tenho visto resultados, que eu cuido de uma criança e ela está... fantástico, cada dia melhor. A alimentação melhorou. Ela tinha um problema respiratório. Tem 8 meses que ela não apresenta. Nesse período, a mãe falava que já sabia que ela ia ficar várias vezes internada, a criança. E ela está crescendo, desenvolvendo a respiração, graças a Deus. E eu procuro dar o meu melhor. E eu sei que ali... eu estou colocando bastante alho, bastante cebola e cuidando da saúde dele, porque alho elimina mais de 14 bactérias. Então, vamos lá comer alho. E também junto com o alho, E junto com o alho, a dedicação, né? a magnetização. É algo muito sério, porque Muito uma pessoa sério. que É xinga muito durante sério. enquanto está muito cozinhando. sério. Eu não tinha essa noção. xingar. E a gente não imagina como isso é fazer sério. uma comida com raiva, Com né? raiva. Você, qualquer coisa que você vai Que fazer. você vai fazer, tem essa Não é só o alimento, é o resultado, qualquer qualquer coisa. negativo. Não Tem vai dar essa- resultado. Eu tive uma comprovação que uma vez eu fui fazer um quibe e a pessoa do meu lado não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar. E eu me deixei envolver, me deixei de propósito. Eu disse, eu vou deixar que eu quero ver. O quibe foi para fritura e eles esparramavam. Abriu todo. Eles O esparramavam. ingrediente jogado fora, desperdícios de Aí eu materiais. disse, rapaz, no outro dia eu fiz o mesmo quibe, Sozinha, sem a pessoa, sem a fiz pessoa. quibe de novo, sem a pessoa. Deixa eu Fiz falar o uma quibe. coisa aí, pegando essa sua fala, para não perder esse gancho, viu? Chega lá, aí, Salles, vai fazer o café. Isso lá em casa, viu, Brandinho? Fazer o café. Aí botou quanto? 2 colheres do pó, pôr o café. Medido sem 1 grama a mais, né? Assim, você não pode Ali 1 litro de desperdiçar, água, deixa ferver, tudo direitinho, bota o café. Rapaz, que café gostoso e tal. Aí, o pessoal vai fazer, Maísa ou Joyce vão fazer o café. Não, o café tá fraco, o meu, se você botou as escolas, botei, a água deixou ferver e tal. O passo a passo. Por que o café Isso. não ficou bom? Aí eu disse, a questão do amor, aí ficaram, né? Aí tudo bem, o amor, beleza. Depois eu vim descobrir
que aquele era um golpe de Estado. Golpe de Estado. As duas jogando para poder ficar fazendo café. Tá certo isso, Brandinho? Tá certo isso? 10 horas não, 10 horas não, Brandinho. Elas usaram as Rapaz, isso aí é bullying. Isso é bullying, né, Rosa? Não, isso não é golpe de Estado. Não é não? Isso é sabedoria É golpe de feminina. casa mesmo. Não, isso não. Isso é incentivo. É, exatamente. Isso é, a pessoa, essas meninas, elas renunciam a uma tarefa importante e prazerosa, até porque cozinhar é prazeroso. Olha o corporativismo. Renunciam para que você cresça nisso. Pô, como é que você vai ser sábio em todas as ciências? A pessoa deixa Está fazendo prática. Que coisa ótima. Eu sei que isso começou na pandemia até hoje. Você está demorando para ser sábio, hein? Ai, que Devagar coisa eu boa. chego. Olha, Brandi e Evanildo, nós já sabemos aqui que já declararam aqui também, a gente já tem a comprovação, e Salles, né, da mediunidade. Eu estava aqui perguntando aos visitantes e amigos, e aqui da equipe a gente já sabe. Vou ler aqui para a gente interagir, porque nós estamos estudando aqui Martins Peralva, Mediunidade e Evolução. E estamos aqui no capítulo número 9, é um capítulo bem curtinho, com o título, continuando o assunto da semana passada, que ele introduz o termo obsessão. E agora, nesse capítulo, obsessão e cura, começa sempre com a frase de Emmanuel. E Emmanuel vai dizer: no exercício mediúnico, aceitemos o ato de servir por lições das mais altas na escola do mundo. E servir, realmente, a espiritualidade maior nos alerta que a gente renasce, reencarna, para aprender a amar e a servir. Servir uma causa, né? Agora, cada um que vai ver a quem eu sirvo. Se eu estou indo por um caminho, como aí a poesia de Salles, qual caminho eu estou a serviço do quê e de quem? Mas Martins Peralva assim vai dizer: o Espiritismo é, sem dúvida, a chave mestra na explicação e cura da obsessão. Nele, encontramos os recursos que neutralizam a ação perniciosa que tenta nos invadir a casa mental. Recursos consubstanciados na leitura edificante, no trabalho fraterno, no amor ao próximo. Então, o Espiritismo nos incentiva nesses três eixos: leitura edificante, trabalho fraterno e amor ao próximo. É claro que o Espiritismo é o Evangelho redivivo, então não poderia ser diferente do que preceitua Jesus. No perdão sincero, continuando, no estudo consciente na vida equilibrada, no propósito de pôr em prática os princípios nobilitantes que extravasam do Evangelho e da codificação espírita. A ponderação de Emmanuel é expressiva, enfocando a necessidade do medianeiro eleger o serviço ao próximo por norma de vida. Algumas vezes, sem embargo de tantos recursos que lhe são oferecidos, o obsidiado recusa-se a cooperar na própria cura. Retarda-a, mantendo o obsessor nas teias das próprias criações mentais com atitudes negativas. Tristeza e lamentações que não têm fim. Irritação ou cólera. Maledicência e inconformação. O obsessor maior, nesses casos, é o próprio encarnado. A cura da obsessão é, sobretudo, um esforço conjunto de quem está sob o jugo da entidade, esforçando-se por libertar-se desta e dos companheiros incumbidos da tarefa mediúnica da desobsessão. Vamos imaginar, então, que nós temos uma águia que sente que um pássaro, um corvo, subiu no seu dorso. E o corvo começa a bicar e a sugar a sua vitalidade. Essa águia tem
3 coisas para fazer, para escolher. Uma é deixar-se bicar e esmorecer e ali se fazer de vítima ali e ficar, vai, me bica, que eu sou uma pobre coitada. Outra coisa que ela pode fazer é se bater e brigar com aquele corvo, tentando ver se ele derruba ele das costas. A terceira coisa que ela pode fazer, que é a mais importante, é alçar voo, porque o pulmão dela, diferente do pulmão do corvo, consegue alçar a uma altura significativa. Quando ele vai atrás, vai chegar um momento que ele tem que se desprender dela, porque senão ele explode no ar, ele desfragmenta. E aí, sem precisar confrontar, ela desconecta dele por ascensão de voo. Concordam? É escolha, né, Rosa? É escolha. Assim sendo, considerando, num exemplo grosseiro, o obsessor como se fosse o corvo e cada pessoa como se fosse a águia, se a própria pessoa fica na lamentação, ela está se bicando como o corvo também a bica. Se aquela pessoa fala, eu quero me curar de mim, ela vai alçar voos. Como alça voos? Estudo edificante, amor ao próximo, trabalho, trabalho no bem. Aqui tudo que ele está trazendo aqui como perdão, vida equilibrada, alimentação equilibrada, vigilância do pensamento, gratidão, confiança, movimentos construtivos, não desperdiçar nossa energia para aquilo que não é vida, aquilo que não é amorosidade. Tudo isso eleva a pessoa. Então, aqui a obsessão e cura sem que a própria obsidiado queira se curar é uma coisa que complica, né? Então, a própria pessoa precisa querer curar a si mesmo. Lamentações não é comportamento de quem quer alçar voos morais dentro da proposta de Cristo. Porque Jesus disse, em tudo dai graças. Rose, então a pessoa é preciso querer se curar. Precisa querer se curar. Ana Meire. Só completando, Rose. Eu acho que no filme de Divaldo, né? Aí, quando Joana, ela diz assim, meu filho, até o último dia, é algo assim, da sua vida, nunca esqueça, seu problema nunca vai ser com o outro, é sempre com você mesmo. Muito bem lembrado. Né? Então, a gente sempre acha que as nossas situações, os nossos problemas têm a ver com o outro, quando, na realidade, é com a gente mesmo, com a nossa necessidade de crescimento, de evoluir, né? Então, o problema nunca vai ser com o outro, vai ser sempre com a gente mesmo. E por isso que ele traz aqui que a própria pessoa, ele passa a ser o obsessor de si mesmo. De si mesmo. Quando ele recusa-se a cooperar na própria cura. Na própria cura. E também tem a questão, a cura, o médico somos nós mesmos. A cura é nós mesmos que nos curamos. Sim, quando nós vamos nos amando e nos decidindo por nos estudar, né? Porque essas possibilidades que você fala aí em relação à caridade, ao perdão, né? E de participar de uma religião, isso não só o espiritismo, todas as religiões têm esse procedimento. Também, né? a oração, a meditação, sim, né? Que são estratégias que a gente tem que usar para poder se desvencilhar. O pensamento e vida. Tem um livro, né, de Emmanuel, Pensamento e Vida, para que a gente possa dirigir os nossos pensamentos
A oração é Mas o até antídoto. nesse livro mesmo, de Martim Peralva, ele fala sobre também a aceitação da situação que você está atual na Terra. Porque muitos desequilíbrios emocionais psíquicos é devido à não aceitação da condição que estamos no momento. Aí ele fala, irritação ou cólera, né? Isso aumenta a conexão com aquele que está ali por algum motivo, né? Claro que ele vai ter motivo, ninguém vai ser obsidiado sem um motivo. E aí a gente só precisa... Não existe acaso. Não existe acaso, né? E aí nós vamos ouvir agora a Ana Meire inspirada nessa cura aqui Do obsessor. Espero, né? Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vi ao mundo em um só corpo, esse de 1,70 m. Devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Vou pequeno e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba preconceituosa. Sou carente, amostrada do sorriso, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir. Não sei, eu sei, e sei que a busco em mim. Só sei que busco me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim. Ok. Grande abraço. Mandar um abraço aqui pro o Cantinho Doce aqui no Instagram. Olha, se quiser fazer uma parceria, uma colaboração, o programa Conhecer também está procurando mais colaboradores para que a gente se mantenha aqui no ar. Então, está aberto aí, viu, Cantinho? Você que segue a nossa página aqui no Instagram, seja muito bem-vinda. Rosiane Massariol, o cimentão, materiais de construção. Aí, de repente, Rose... Mas veja que tudo que a gente vai fazer,
nós vamos precisar ter um plano de voo, né? Então, você vai viajar daqui para Salvador, você precisa perceber de como você vai, onde você vai abastecer o seu carro, né? De repente, você vai construir a casa que você mora, onde você precisa ter segurança, ou então a empresa, e você vai precisar de materiais de construção. Mas como que a gente vai procurar materiais de construção? Assim, cada coisa no lugar, é muito melhor você ir para um lugar que você sabe que tem de tudo. Centralizar, né? Centralizar. E aquilo que não tem, a pessoa tem a alegria de procurar satisfazer o cliente. E quando não tem, indica, né? Quando realmente não tem, indica. E eu só digo de experiência própria. O Cimentão fica em Alagoinhas, subindo aí o Santa Terezinha, ali na rua João Dantas, né? E é um local de fácil acesso. Tem diversidade, tem acolhimento, tem preço. É preço acessível. Tem desconto quando paga, né? Ali, mas a vista ali, pelo menos até até esses dias atrás aí que eu fui lá, então eu vi que tem um diferencial. O diferencial não é só preço, gente. O diferencial é toda a energia que uma pessoa faz no atendimento. Então, o Cimentão é um dos apoiadores do programa Conhecer, porque desperta consciência. E também nós vamos perceber quando um comércio está com a sua consciência desperta, porque seus funcionários têm o prazer de atender o povo. Então, Alain, um abração e obrigado aí pelo apoio. E já tem gente dizendo aqui, Rose, garota propaganda, parabéns. Darcy de Santana que está falando aqui. Darcy! Gente, é muito bom mesmo a gente fazer essa propaganda de forma assim espontânea, né? É muito mais valorosa porque a gente fala de sentimento e a gente, independentemente dessa colaboração, por ser a realidade que a gente vive, eu mesmo sempre vou lá do Cimentão, sempre nos ajudando aqui. E eu aproveito aqui para falar também a pessoa que se predispôs a dar esse apoio, nosso amigo Radiovaldo, que, dentre outras causas sociais, ele está sempre junto aí, a gente agradece. Causas sociais, causa dos trabalhadores. E o legal aí é quando a gente vê uma pessoa crescer nos seus projetos e não mudar o seu jeito de ser. Exatamente. Não se deixar corromper. Porque não é fácil, não, viu? Não é fácil a pessoa se manter firme. Então, qualquer um pode ter a sua caminhada, a sua trajetória. Mas é legal vermos uma pessoa daqui também da cidade ter uma busca e ali uma persistência desde que a gente, né, vai perceber a trajetória do Radiovaldo, ele tem clareza naquilo que ele busca, né? Ele teve, se eu não me engano, 3 mandatos como vereador, então ele entende da carreira política, da carreira pública e ele tem uma causa que ele defende. Entre as causas que ele defende, nós vemos aí o apoio àquilo que ele considera relevante e de valor. Então, ele aí está apoiando o programa Conhecer, que é um programa voltado para a divulgação de uma doutrina que desperta, que propõe. A doutrina espírita não impõe, ela propõe. E todos aqueles que se irmanam em propostas para que cada pessoa, né, vá à frente na sua caminhada evolutiva, no nível intelectual e moral, ele está ali, né, com o livre-arbítrio para ser quem é. Radiovaldo, gratidão pelo apoio do programa Conhecer. Que Deus te abençoe. Ok, Rose. Amém. E aí, vamos agora, já 52, a gente vai trazer já as considerações. Já chegou rapaz. no final, rapaz? Oh. Poxa, Salles. Agora vamos aqui aproveitar esse pouquinho e fazer também uma divulgação, que amanhã no Fé e Luz é a sua palestra amanhã. Jéssica Carvalho. Jéssica que Carvalho. É conhecida também como filha de Ana Meire. Jéssica Carvalho amanhã vai estar fazendo palestra
no Centro Espírita Fé e Luz, às Prima de 19 horas. É, já Prima foi de minha- Marilena já foi minha também, aluna da né? evangelização. Qual vai ser o tema, você sabe? Vixe, não lembro. aqui de cor não vou dizer para não errar, mas enquanto você fala, a gente vai pesquisando aqui hoje. E então, às 19 horas, quem Ela falou Sobre a reencarnação. reencarnação e moral do desenvolvimento do espírito, se eu não estou enganada. Reencarnação. É a bênção da a reencarnação. bênção da A bênção da reencarnação. É reencarnação, Quem quer estudar e aprender evolução, esse sobre espírito, reencarnação e evolução, tudo isso que a gente está trazendo aqui, A semana vá amanhã durante o mês. no Centro Espírita Fé e Luz, que fica ali na Inocop, não é isso? É próximo a Lagoinhas Velhas. Próximo Já a no- Lagoinhas Velha. Se quiser ir em outros centros ou não puder ir à noite, de dia também tem, à tarde também tem, 9 horas da manhã, a União Espírita tem palestra doutrinária. Às 16 horas, a palestra no Irmão Miguel também se faz de forma presencial. 17 horas, o Centro Espírita União Paz e Caridade, que fica lá na Baixa do Corte. Então, tem 4 doutrinárias amanhã na cidade de forma presencial. E tem também doutrinárias online, tem estudos online. E 10 horas da manhã tem um estudo através do Jornal Centelha Divina com a querida Dona Anitta. E é só seguir o Jornal Centelha Divina que toda a programação você recebe lá a notificação. Durante a semana, Mãe Helena, Caminho a Seguir, Trabalhadores da Última Hora, Irmão Gentil, o 2 de julho. Na cidade nós temos vários centros e é legal se você se permitir conhecer o trabalho de divulgação. Jane. É o caminho a seguir. Caminho a né? seguir. exato. Da doutrina espírita. E Ok. tem o Allan Kardec também. Ô, Rose, você já está aí, você já faz logo suas considerações. aí. As minhas considerações é que é uma alegria podermos estar aqui. E eu entro aqui de um jeito e sempre saio melhor daqui do estúdio. E eu desejo que todo mundo tenha um feliz domingo, um feliz início de semana, que Jesus fique em cada lar, em cada coração. Ok, aqui na alegria de que passamos dos 1000 seguidores e graças a essa passagem nós estamos aqui imortais fazendo a live no Instagram, graças E a a gente essas pede aí pessoas que colaboram. vocês, né, compartilhem aí o link do programa para que mais pessoas possam seguir. Ok. Obrigado aqui, minha mãe mesmo que chegou, ela disse, deixa comigo que eu vou passar com um a gente aqui, assiste um programa e tudo. Vocês que colaboraram, todos vocês, Brandina, todo mundo que contribuiu. Ana Meire, Terra Brasília. TB, Só, ATB. Ana só Meire, gratidão, só gratidão. Muito bom estar aqui. Gosto muito de ver esse programa. Estar com vocês. Um bom final de semana, uma semana de muita tranquilidade, muito progresso. Que Jesus se faça presente em cada coração. Ok, Madriana Berger pela primeira vez, muito grato, programa conhecer. Suas considerações finais. Eu agradeço, né, a todos vocês pela acolhida e todos que estão nos assistindo, ouvindo, né? Que a nossa proposta é esclarecer. Primeiro, nos educar para educarmos. Oi, ouvindo? E uma boa noite a todos. Ok, Madriana, obrigado. Aqui o nosso irmão de sempre, nosso irmão Alberto, por favor, suas considerações finais, meu amigo. Ok. Para mim foi um prazer imenso ter vindo aqui, né, conhecer esse programa, conhecer esses irmãos aqui, todos daqui da bancada. E pelo conteúdo, né? Também o aprendizado muito bom. E também conhecer o estúdio da 93, né? A Rádio do Coração. A Rádio do Coração. Boa noite a todos. Ok, obrigado, meu irmão. Antes de passar aqui para meu amigo Evanildo, para as considerações finais, e Brandina, para as considerações e prece de encerramento, eu vou deixar uma reflexão para todos nós. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência
o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vários nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquemos mal, alegando a ignorância de seus efeitos. Consciência, gente. Evanildo! Gratidão por mais uma oportunidade que temos na noite de hoje, que tenha sido um grande proveito a todos, né? Lembrando, né, que essa semana começamos, né, a programação da 53ª Semana Espírita, que é 23 a 30 de novembro. 29. 29 de novembro. Então, espero contar com a presença de todos. Ok, bem lembrado, Evanildo. E agora as considerações finais e a prece de encerramento. Que em todos, isso é bem interessante a gente sempre frisar nos nossos eventos ligados à doutrina espírita. Eu digo qualquer um, né, Brandinha, que a gente traga sempre a prece como A gente começou com a prece e vai terminar com a prece. Brandina. Então, vamos, aqueles que se sentirem à vontade, fechar os olhos. Vamos visualizar a figura do nosso Mestre Jesus. Quero lembrar, Jesus querido, dos 500 da Galileia e pedir a Ti, ó Mestre dos Mestres, que conceda a esses 500 que eles possam ir de 2 em 2 a cada país, que eles possam ir de 2 em 2 a cada estado, a cada cidade, a todos os recantos do mundo. Que esses servidores de Ti, Senhor, que eles possam levar a misericórdia do Teu auxílio. Que eles levem, Senhor Jesus, em o Teu nome, auxílio e ajuda a todos aqueles que se encontram nos hospitais, a todos aqueles que se encontram nas cadeias públicas. Que eles levem, Senhor Jesus, a todos aqueles que nos ouvem neste momento, aos seus lares, a misericórdia da Tua bênção. Ajuda-nos, Jesus querido, naquilo que nós pudermos fazer para contribuirmos nestes grupos de auxílio a benefício próprio dos nossos semelhantes. Jesus querido, nossa gratidão, nossa eterna gratidão a Ti, pelo Teu cuidado por cada um de nós. Nos abençoa com a Tua bênção, nos ilumina com a Tua luz maior, para que possamos assim vivenciar os milagres das horas, naquilo que nós pudermos fazer, a benefício próprio dos nossos semelhantes. Ser conosco, Jesus, segura nas nossas mãos e nos ajude hoje e em todos os dias das nossas vidas, que assim seja. Eu esqueci de compartilhar com vocês que hoje minha neta está fazendo 9 meses.